E aí pessoal, eu sou o EF, o estranho frufru. Imagina que você acaba de sofrer um acidente, mas quando você acorda percebe que algo aconteceu e agora está com superpoderes, mas não aqueles que você imaginava. Então vem, porque hoje vamos recapitular o filme Animal. Então marca seu território com like e bora pra história. O filme começa mostrando Marvin, que acabou de acordar e está se preparando para correr, e vê uma reportagem sobre uma menina que ficou vivendo em uma árvore por 1 ano. E quando ele começa a correr, o cachorro da vizinha o ataca e depois ele acha que está abafando quando passa um senhorzinho carregando 10 quilos correndo mais que ele. Chegando no trabalho, vemos que ele trabalha na delegacia como assistente, e no dia de apresentar a delegacia às crianças, ninguém o respeita dizendo que ele é um merda, e ainda é zoado por todas. E descobrimos que seu grande sonho é ser policial igual seu pai. O problema é que ele era muito ruim, e tinha uma gordona e um velho que iam fazer a prova, e no percurso ele faz tudo errado, e no final acaba se perdendo e se mijando todo. Eles vão para um bar à noite, e ele tem um amigo negro que acha que geral é racista com ele, só porque a mulher serviu ele primeiro. E quando ele vai no banheiro para dar um peidinho, aquela mulher que ficou na árvore estava lá, e ela acha que ele é maluco. E chegando em casa ele vê uma propaganda de um leite de texugo que promete que vai deixar a pessoa super forte. E quando chega no trabalho ele fica sozinho na delegacia, porque todos vão jogar futebol e ele é excluído da brincadeira. E nesse tempo ele consegue ser burro e quase se falecer. Marvin recebe uma ligação de emergência, pois um restaurante estava sendo assaltado. E como ninguém responde o chamado, ele mesmo decide ir. O problema é que no meio do caminho tem uma foca e ele perde o controle e o carro cai da pista. E galera, do jeito que esse carro caiu, que loucura, mano. Nas 2 primeiras voltas eu já estaria falecido igual cocô. Durante a noite, um urso passa no local e o pega. E começa uma grande cirurgia com vários animais. E quando ele acorda, está do lado do carro, como se nada tivesse acontecido. E quando chega em casa, o cachorro da vizinha fica com medo dele, como se fosse um bicho maior. E o leite de texugo chegou. O problema é que o negócio parecia argamassa e estava com cara de azedo, mas ele acha bom. E quando vai tomar banho, já começa as coisas estranhas, pois ele se seca igual um cachorro e está mais forte do que o normal, além de ter um machucado que não sabe de onde veio. E chegando no trabalho, o amigo fica preocupado e diz que ele sumiu por 8 dias, mas que ele disse pra galera que ele era um bêbado desgraçado e geral aceitou. E agora vemos que os poderes trouxeram algo de bom, pois ele vai fazer sua corrida diária e agora o cara está muito rápido, pois passa o velhinho e ainda faz disputa com o cavalo e só para quando vê aquela menina Rihanna passeando com os cachorros, pois ela trabalhava em um abrigo de animais, e ele começa a agir estranho como se fosse um. Quando ele vai falar com seu amigo Miles, ele está no aeroporto fumando. Ele diz pra Marvin que nem fuma, mas estava provando que as pessoas não reclamavam porque ele era negão da canela fina, mas se fosse qualquer outro daria problema. E Marvin acha que ele estava exagerando e começa a sentir um cheiro estranho, pois um cara passou com tóxicos na calça. E ele segue o cara e acha um pacote de tóxico na calça dele, e nisso ele se torna um herói, pois conseguiu ser admitido para fazer o estágio para virar policial. E o sargento Sisk não gosta de nada, pois ele gostava de ter a atenção dos outros. Durante a noite, aquele médico maluco aparece e diz que ele estava chamando muita atenção e que ele tinha que ir embora com ele e o ceda. E quando ele acorda, ele está no meio de vários animais e tem um... Olha o macaco! Fazendo Moonwalker. E quando ele diz que iria embora, o médico diz que seria perigoso, mas ele vai mesmo assim. No dia seguinte, o sargento Sisk está dizendo que ele o treinaria nesse período, mas ele só estava prestando atenção no frango da mão dele e quando sai começa a vasculhar o lixo. Mas o capitão aparece e diz pra ele não ter vergonha, que um dia ele também já fez isso. E agora vem aquele momento de muita testosterona, pois ele está trabalhando na rua quando passa uma morena Jambo e parece que ela faz tudo em câmera lenta. E nisso ele começa a dar várias sarradas na caixa de correios e depois sai correndo pra onde Rihanna trabalha. E tem um peixe garoteando e quase que ele pega. Ela começa a mostrar o local e depois de ele fazer coisas estranhas como alimentar um pássaro com a boca, ele começa a brigar com um macaco que não gostava de outros, e no poder dele tinha elementos de macacos. E enquanto ela fala, os dois brigam. À noite ele vai no bar com seus amigos e quando diz que estava com problemas para controlar seus impulsos, o amigo diz que também tem isso. E ele diz que alugou uma fita de
acasalamento dos animais e mandou ver. E galera, se você for meu amigo e fizer isso, me avisa pra eu te bloquear no WhatsApp. Porque imagina 2 cachorros na brincadeira da tomada e você virando os olhos. Marvin acorda dentro de um açougue e, como não sabia o que estava acontecendo, ele vai até o cientista. E ele diz que fez uma cirurgia de transplante de gene e colocou vários animais domesticáveis. E diz que para ele controlar esses impulsos precisaria estar sempre alimentado. E quando pergunta se ele queria se aliviar de outra forma, ele diz que não. E o macaco muito estranho vai embora triste. Está chegando o fim do estágio com a polícia e o sargento Cisco está mais ainda no pé dele. E durante a ronda ele começa a rosnar para alguns mexicanos e agora vem uma das cenas mais clássicas desse filme, pois eles vão em uma fazenda que roubaram um trator. E ele começa a olhar uma cabra que estava no cio e começa a conversar dizendo que ela estava muito gostosa e safada. E quando ele dá um tapa nela, ele leva um coice. Durante a volta para casa, ele encontra a Rihanna e os dois marcam de dar uma volta. No dia seguinte vai ter uma festa do prefeito e ele não poderia de forma alguma fazer algum tipo de maluquice. E chegando lá está tudo normal até aparecer um gato e ele começar a correr atrás. E nisso Cisco diz que ele falhou no estágio, mas ele escuta algo no lago e pula e consegue salvar o filho do prefeito. E nisso Cisco fica rindo com cara de revoltado, até porque agora ele estava formado como policial. E à noite todos estão comemorando com ele e quando ele tenta mais uma vez contar o que estava acontecendo para os seus amigos, eles acham que ele estava dando desculpas para não ser mais amigo do Miles, que era o negão da canela fina. E agora é o grande momento do encontro, e Rihanna chega toda bonita e ele fica com uma cara de pinguço cracudo. E os dois estão conversando quando aparece um garçom que começa a dar em cima dela na maldade. E ele faz uma marcação na cadeira dela. E quando ela volta do banheiro, ela toda hora faz um movimento diferente e ele já olha todo galudo e vai no banheiro se aliviar. E quando ela mostra as costas sensuais, ele vai novamente. E quando volta, aquele garçom está dando em cima dela. Então ele vai do lado de fora e dá uma surra no cara. Ele a deixa em casa e começa a ter sonhos estranhos e acorda no meio do mato. E quando chega na delegacia, tem um cara muito triste porque algumas de suas vacas foram atacadas. E o capitão o chama para conversar, perguntando se ele sabia de algo que estava acontecendo. E quando ele diz que não, ele mostra o desenho que fizeram dele. E o capitão começa a dizer que até as investigações terminarem, ele ficaria de molho. E quando olha, ele estava fazendo um negócio diferente com a perna. Marvin vai para casa triste, Rihanna chega no local. Está tudo quebrado e ele diz que era perigoso ficar perto dele, pois ele era um animal. E os dois começam a conversar e ela diz que não precisava ter medo. E toda hora que eles começam a se beijar, ele a vira na intenção de dar uma brincada de leve. E de manhã os dois acordam felizes, se é que vocês me entendem. O problema é que um caçador foi atacado de noite e todos estão atrás dele. E agora ele precisa correr para não dar uma falecida de leve. E todo mundo está atrás dele, mas ele consegue fazer coisas estranhas e agora todos da cidade estão se preparando armados para ir atrás dele. E tem o maluquinho da tocha que não para de fazer perguntas, perguntando se todos poderiam ter uma tocha. E quando ele diz que Marvin merecia um julgamento justo, ele é jogado para fora do grupo. Durante a fuga, Marvin encontra aquele cientista, mas ele diz que quem estava fazendo isso era uma fera que ele construiu, mas não sabia como controlar. E seus amigos estavam na floresta e o gordinho diz que estava com muita fome e olha pro negão da canela fina diferente. E ele aparece com a boca toda vermelha e ele só estava comendo algumas frutinhas. O sargento Cisco monta uma armadilha para ele, mas ele começa a pular e fugir pelas árvores. E durante uma perseguição de carros, ele consegue correr a mais de 90 km por hora. E o sargento sofre um acidente. E ele corre e consegue pular um desfiladeiro, mas o sargento acaba caindo e ele volta para ajudar. O problema é que o cara é ingrato e vai atacar ele, mas ele é protegido pela fera, que na verdade era Rihanna, e os amigos descobrem a verdade. E quando tudo vai terminar feliz, o pessoal da cidade aparece dizendo que os dois iriam ser queimados. Então o Miles, o negão da canela fina, diz que na verdade ele era o grande fera negão da canela fina. E nisso geral deixa pra lá, pois não queria fazer nada contra ele. E ele diz que até nesses momentos nego consegue ser preconceituoso. E o filme termina com os dois tendo 2 filhos que puxaram o pai, pois ele estava cheio de pelo na bunda. E Marvin depois fica dando uma olhadinha pra cabra porque ela ainda estava no cio. É galera, esse foi nosso filme de hoje. E se chegou até aqui, se inscreve aí na humildade pra não perder o que está por vir. E vem comigo que hoje estou animal, hein bebê? E me segue no Instagram, o @EFDFilmes. E depois na plataforma roxinha de lives, que é o maior sucesso. Agora vou nessa, então beijos
Abraços e fui!